Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde, além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena, 20º programa da primeira temporada. E a raça de hoje, vamos lá, diz que é uma raça fiel, receptiva, apegada ao dono, será? Hoje nós vamos falar do Akita. Quem não lembra do Akita mundialmente, né? Depois do filme, mas essas curiosidades todas... Eu trouxe ela hoje aqui para falar comigo, a especialista na raça e criadora, Juliana Cavallaro, do Canil Yucatán. Boa noite, Juliana, obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, meu querido. O prazer é todo meu estar aqui. Boa noite para todo mundo que está assistindo também. Muito obrigado por ter vindo. O Leandro Martins também está aqui, o esposo dela. Boa noite aí, Leandro, não quis entrar ali. E ele, meu amigo, que está sempre aqui comigo, pegou, não adiantou. Dr. Mauro Anselmo Alves, médico veterinário e árbitro internacional. Boa noite, Mauro. Boa noite, Martinelli. Está entre amigos, é muito bom. Fala de uma raça espetacular. Só um minutinho. Vamos lá, cortou para mim. Só um minutinho, um probleminha no áudio aqui. Eu acho que da Juliana também Boa não noite, saiu. Martinelli. Falar sobre uma raça espetacular, que é o Akita. É uma raça muito querida, com a qual a gente tem envolvimento há muitos anos. Uma raça que eu treinei muitos Akitas quando fui treinador. É uma raça espetacular para se ter em família. A gente vai falar bastante e contar um pouquinho da história e algo sobre o padrão da raça. Lembrando que nós estamos ao vivo e se você quiser mandar mensagens aqui para a gente, é o mesmo telefone, é o que foi publicado, está lá na postagem, que é o 11 973550606. 11 973550606. E lembrando que o programa, daqui uns 2 dias ou 48 horas, nós vamos subir ele para o nosso canal do YouTube, que é o canal Cães em Cena. Opa, deu uma engasgada, youtube.com/canal Cães em Cena, tá bom? Então vamos lá, doutor Mauro, o que nós temos aí da origem do Akita, né? Há alguma controvérsia ou de onde vem, né, esse nome? Na verdade, Akita é uma região, na verdade um estado do Japão, que é uma ilha. Nós todos sabemos que o Japão é uma ilha, e é uma raça que tem uma história bem interessante, porque existe muita controvérsia e troca de informações erradas sobre essa raça, mas é uma raça muito querida e que durante muitos anos teve muita importância até na cultura japonesa. Os Akitas, inicialmente, eram cães da região de Akita mesmo, onde você tinha muita neve, muita montanha, e, portanto, você precisava de um cão que fosse muito resistente. É um cão de tamanho grande, mas o mais importante é que desde 1603 já existem registros em desenhos, em gravuras, desses cachorros chamados Akitas, que, na verdade, na época, eles eram chamados de matangis, ou matagis, como queiram alguns, que eram cachorros que acompanhavam as pessoas, tanto em caçadas como para defender suas propriedades. Era uma raça, desde muito cedo, foi muito desenvolvida para essas duas funções. Ou seja, um cão de família, mas que ajudava muitas pessoas na função de caça e de defesa da casa. Essa raça teve muitos problemas durante o desenvolvimento e chegou quase a ser extinta após a Segunda Guerra Mundial. Entre a primeira e a segunda foram feitas até mestiçagens com pastor alemão, porque entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial
se você tivesse um Akita, você tinha que doar ele para o exército para a pelagem dele funcionar como casaco para os soldados japoneses. E então eles que diziam, não, eu não tenho Akita, eu só tenho um vira-lata. E cruzavam pastor alemão com Akita para poder ter esse cachorro teoricamente mestiço. E lá pelos idos de 1910, 12, muita gente começou a se preocupar em preservar essa raça, porque essa raça praticamente foi extinta. No final da Segunda Guerra, alguns criadores ainda bastante sérios e que desejavam manter aquele tipo antigo do Akita, já que ele foi misturado com o próprio Tosa, que é uma raça muito parecida com o Mastiff inglês, com o pastor alemão, ele foi misturado com várias raças para se tentar tirar um cachorro que não parecesse um Akita, em função de não ter ele sacrificado para doar a pele dele para os soldados terem um casaco. E nesse inteirinho, essas pessoas procuraram lá naquelas aldeias do estado de Akita esses cachorros que ainda se remetiam àquele tipo tradicional do Akita. Por quê? Porque, na verdade, eles queriam um cachorro pequeno, mas o Akita original não era um cachorro pequeno. Ele sempre foi, caracteristicamente, um cão grande. Um cão que exercia sua função só por se impor. Só o fato dele se impor a um estranho ou um animal contra ele e já funcionava muito bem. Determinados temperamentos são muito mal vistos, mas a gente vai comentar bastante que o Akita tem uma fama ruim de ser um cachorro bravo, de ser um cachorro difícil de educar. Eu vi hoje, dando uma passada nos mais diversos sites, todo mundo fala que o Akita é teimoso. O Akita não é teimoso, ele é só muito determinado, como tudo que vem da ilha japonesa é tudo muito determinado, né? E eles também são assim. Maravilha. Juliana, agora acho que o seu microfone já está legal. Tá legal? Não. Tá ok. Beleza. Você quer complementar em alguma coisa? Quero complementar. Porque a gente não falando a gente sempre quando se fala do Akita, aí é para o pessoal de casa, né? A pergunta que eu mais recebi é aquele cão do filme, porque dizem que na verdade era um Shiba Inu. Eu acho que na verdade para as filmagens foi substituído alguns bebês durante o filme, eu não me lembro bem, por um Shiba, tá? Mas a raça, que inclusive tem um monumento lá na própria estação. Na própria estação, é de um Akita, né? É de um Akita. E que o Dr. Mauro falou, você quer complementar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu quero complementar que o Dr. Mauro contou a história lindamente, inclusive sem essas mistificações que fazem por aí, que é um cachorro teimoso, que é um cachorro que não é gregário, que não pode para criança. Então você contou lindamente. E só complementando, os criadores que resolveram guardar os seus Akitas em porões exatamente para burlar a lei de preservar a raça, eles alimentavam os Akitas com uma pequena pasta de samambá e peixe. E eles trazem essa cultura nutricional, vamos dizer assim, até hoje. Sim. Então, um cachorro desse tamanho come super pouco para se manter nesse nível de excelência. Muito pouco mesmo. Nós vamos falar sobre a alimentação depois, e eu quero te questionar algumas coisas lá que eu andei olhando no seu Instagram. Joia. Lá. Tá bom? Então, é isso. Tem aquela foto do monumento lá do Japão? Tem, né? Tem. Já vai pôr aqui só para a gente olhar. Todo mundo conhece, todo mundo que viu o filme, né? Mas é bem interessante. E o verdadeiro deve ter feito aqui uma taxidermia, ele está exposto em algum museu? No museu, no Museu da Raça, na região de Akita, eles têm um museu onde esse cachorro está empalhado. Na estação onde o filme ocorreu, tem uma réplica em bronze, se não me falha a memória, bronze, dele sentado. Dele sentado. É isso mesmo. Tá aí, dá para pôr a foto? Ela vai agora ali já mostrar a foto, porque não deu para espelhar, até porque eu pedi agora também. Foi a falha minha, mas... Posso só falar uma coisa? Sim, essa claro. Foto, quem me mandou foram meus queridos clientes, Ana Paula e Fábio, que quando eles foram numa viagem ao Japão, eles me mandaram essa foto. Eu acompanhei eles pela viagem, praticamente em real time. Eles iam passando pelos lugares
e eles iam me mandando as coisas. Foi, assim, incrível participar dessa viagem com eles. Gratidão, um beijo para vocês, inclusive. Qual o nome deles? Ana Paula e Fábio. Ana Paula e Fábio. Donos do Kibamaru. Ok, Ana Paula e Fábio, um abraço. Isso. Então vamos dar continuidade aqui. Ele está tão gostosinho ali, mas vamos falar agora, olhando pro Akita, tá? O que a gente vê, né? Vamos falar das proporções e um pouquinho do padrão. Pode falar para a gente? Posso, vamos lá. Quer falar, doutor Mauro, e depois eu complemento? A raça é muito interessante, porque é uma raça, como eu disse, grande. Então, será que ele não ficaria ali? Fica assim. A gente pede pro pai dele vir buscar aqui. Vamos lá, agora o Leandro Ele vai ter que entrar, gente. Isso, vamos lá. Porque aí já a gente dá aquela passeada bem legal, doutor Mauro, porque as pessoas entendam. Dá duas proporções aí que a gente... Fundamentalmente é um cão grande, né? Olha que o Leandro é um cara bastante alto, né? Mas olha o tamanho desse cão. Ele estava dormindo e a gente está atrapalhando o sono dele. Mas é um cão bem grande, com uma proporção de 10 para 11. Ou seja, 10 na altura na cernelha. Mostra aí para mim onde é a cernelha, Leandro. Isso, 10 com 11 de comprimento. Ou seja, é um pouquinho mais longo do que alto, mas é um cachorro bastante grande. Uma coisa interessante, mais do que grande, ele tem que ser muito robusto. O padrão é claro. Cachorros que têm ossatura fina não podem ser usados na reprodução. Ele tem que ser esse cachorro pesadão que a gente está vendo. É um cão pesado de muito tamanho. Eles têm uma pelagem interessante, porque é uma pelagem dupla, e depois a gente fala disso, mas a coisa mais interessante é a cauda, que é uma cauda peluda, né? Mais peluda do que o resto. Uma coisa interessante também é essa forma da cabeça, onde as orelhas em pé mostram essa cara de um bicho aparentemente não atento, mas atento. E outra coisa, os olhos praticamente triangulares, né? São muito lindos. Né? Pigmentação de lábio, de trufa, os olhos também são bem pigmentados, olhos escuros, os lábios são bem secos, a gente não vê nenhuma bochecha pendurada, nada disso. Eles são muito observadores do ambiente, e é engraçado que eles estão dispostos para tomar uma atitude, e não parece que estão, porque eles têm esse temperamento meio blasé, aparentemente blasé, que num segundo faz deles um excelente cão de guarda. Maravilha, essas são as proporções importantes. Olha que lindo, mas pode deixar ele descansar, tá, Leandro? Ele já, a estrela do show aqui já, e de onde o Leandro ali mostrou da cernelha, né, onde se mede o cachorro, é um cão de porte grande, então, Juliana. Quantos centímetros ali da cernelha para fêmea e macho? 64 ok. para fêmea e 70 para os machos. Aproximadamente. Com a variação de 3, é isso. É um cão grande, né? Se pegar ele ali agora, ele está agora ali bem na dele. Olha, a gente teve chance de ver nesse mesmo sofá o cão lobo de Sarluz. Olha o tamanho desse cachorro. Ele é tão grande quanto. É um cachorro grande. E é engraçado que quando a gente vê, não dá essa impressão, né? Mas é grande. Agora no sofá, ao lado da Juliana ali. Mas vamos falar o que agora? Vamos falar um pouquinho já aí ao seu lado. Fala da pelagem para a gente, dos cuidados com a pelagem, tá? Primeiro da pelagem, né? É um cão com um rico subpelo, né? Um rico subpelo. Quanto mais subpelo, melhor. O pelo dele tem que ser uma agulha. A pontinha parece que você está tocando numa agulha, tá? O subpelo dos vermelhos deve ser cinza. E quanto mais cinza, melhor. Os brancos têm o subpelo branco e os tigrados também têm o subpelo cinza dentro da tonalidade do tigrado que a gente está falando, tá? Ok, eu vou... Me põe a primeira foto aí, técnica, por favor, porque aí nós vamos ali, ela falou das cores. Tá, está posicionando, pode continuar, Juliana. Porque falando... Das cores, então. Esse é um exemplar que cor? Vermelho. Um exemplar vermelho. Exato. Ok. Uma coisa importante na coisa da pelagem
Esses cães têm uma marcação no rosto chamada de uragiro, que é característica desta raça. O uragiro, que é essa marcação clara na face do cachorro vermelho, ele obrigatoriamente tem que ter. E o Akita não pode ter branco no meio do corpo. O que ele tem é esse uragiro, tá? Que é essa Exatamente. marcação na face. Os tigrados normalmente não têm uragiro e é claro que os brancos não aparecem. Tá, aí nós temos exemplar da sua criação, Ju. Branca, sim, cara da Yucatán BR. E ali, as trufas, o focinho, obedece? É preto? Preto, nos brancos pode ser até um cor de carne é permitido. Rosa, despigmentado, jamais. Tá, ok. A próxima. Olha que interessante, esse é um vermelho, que inclusive é o Goten, que nós importamos do Japão, e é pai deste daqui, do Haru. Lindo, Esse lindo. Goten, ele foi o maior vencedor das raças no Japão a vir para a América do Sul. Ele era um cachorro, assim, exuberante. Exuberante, sim. Tem mais uma aí, que deve ser o tigrado, ou mais duas. Ok, esse é o... Isso, esse é o tigrado. Na verdade, doutor Mauro, o tigrado, ele tem que ter o uragiro na pontinha da cauda. Isso. A pontinha da cauda, ele pode ou não ter o peito branco, Tá. as luvas ou botas. Tá. E segundo os japoneses, se você abre o pelo e tem um fio branco, Já determinou o uragiro. acabou. É isso aí. Não é E desejável. é É um detalhe, É um porque detalhe, fica mas é mais muito bonito. importante, é. Exato. Mas a cauda dos tigrados parece que você colocou num balde de tinta e ficou só a pontinha. o pincel. Exato. Esse cachorro é seu. Olha lá que Sim, interessante. torá, Olha lá que maravilhoso. interessante. A pontinha da cauda é branca. Exato. Esse foi um dos grandes tigrados aqui do Brasil também. Que maravilha. Quem que tá ali com ele? Porque senão É o Douglas. Vão ficar É o Douglas. bravos com a Douglas gente. Barbosa. Douglas, querido. Vão ficar bravos com a gente. Obrigado, técnica. Tá, e alguma... Nas cores, o Dr. Mauro explicou ali bem, você também. E Uma coisa pigmentação. interessante, como existe a raça com o mesmo nome, que é o Akita americano, no Akita americano pode ter branco. Nesse não pode ter branco. É muito interessante isso. Não pode ter manchas, não pode ter placas. Placas brancas, né? No vermelho, por exemplo, o máximo que pode ter é uma estrelinha aqui em cima, sabe? No dorso. base do pescoço, né? No pescoço. Máximo isso. Jamais colar, nada disso. Tá, e me diga uma coisa. Qual a sequência de banhos para um animal desse? Porque a troca de pelo dá muito trabalho. Fala um pouquinho para a gente, Juliana. Vamos lá. Reza-se a lenda que você pode dar 3 banhos no Akita por ano. E eu sou veementemente contra isso. Todos nós gostamos de cachorros limpos e eles são cachorros muito limpos e muito asseados. Então, tudo vai depender, Martinelli, do ambiente que ele está, dos desafios do ambiente. É um ambiente mais úmido, mais seco, tem pó de terra, tem pó de poluição. Aonde que esse cachorro está? Ele mergulha no lago, ele não mergulha no lago, ele fica só no apartamento, ou ele brinca com outros cachorros. Então, cada indivíduo é único. É o que eu falo, é bom senso. O que nós fazemos em casa, que é um sítio, que é um canil, eles têm sequências de rotina por dia, se sujam sim, porque cachorro tem que se sujar, mas é a manutenção de pelo. O soprador é nosso aliado, eu sempre digo que quem tem um Akita deveria ter um soprador em casa, e escovação, se possível, diária. Além de você criar um hábito, você refresca uma pele, né? Deixa ventilar aqui dentro, vai passando a rasqueadeira nas épocas de troca, nas épocas sem ser de troca, escova, de preferência sem bolinhas na ponta, porque senão arranca o pelo. E é esse tipo de manutenção que nós vamos fazendo. E cada cachorro pede para você quando deve tomar banho. E lembrando que deve estar sempre muito bem seco. Então, o problema do Akita não é a quantidade de banhos, e sim o produto que você usa, o profissional que você vai e principalmente a secagem dele, tá? Pelos úmidos aí realmente não deve funcionar com esse pelo Jamais. todo. Tá, e quem tem um Akita, que nós vamos entrar nesses, entre aspas, méritos depois, também tem dentro de casa, tem um só. Você também acha que na escovação vai ter que ter esse trabalho mesmo, escovar pelo menos uma vez ao dia? Sim, né?
né, Martinelli? É a mesma coisa. Nós que temos cabelo longo, cabelo comprido, vocês não precisam, né? Vamos dizer a verdade. Eu já não tenho mais cabelo. Mas, gente, se a gente dorme e deixa de escovar o cabelo um dia, a gente vira um mafuá. Não dá, fica com nó. Não dá, gente. É questão de asseio. Eu costumo dizer que o asseio que você tem com o seu cachorro é o mesmo que você tem com você. De escovar dente, de pentear cabelo, de todas as outras higienes pessoais, lógico que nas devidas proporções. Então, sim, quem tem um Akita tem que querer cuidar do Akita, na mesma proporção que ele vai te devolver isso com outras coisas. Então, tem que escovar todo dia, sim. Doutor Mauro? Por ser uma raça determinada, como a gente já falou que eles são determinados, é muito importante que isso que a Juliana está falando comece muito cedo. Quer dizer, tem que começar a escovar esses cães muito cedo e mostrar para eles que você vai escovar e ele vai ser escovado. Às vezes eles tentam dizer que não, mas depois eles gostam do assunto. Posso fazer só uma consideração? Aqui você fala o que você quiser, fica à vontade. Não fala isso fica pra à vontade. Vamos lá. Lá em casa, lá no Canil Yucatán, a gente faz essa sequência de manejos desde muito cedo. Então, eles são muito manipulados desde o dia que eles nascem, tá? O primeiro banho, eu faço questão que seja eu que dou. Porque o primeiro banho, gente, é determinante para esse cachorro nunca mais gostar de banho na vida. Deixa eu te cortar. É falta de educação, mas deixa eu cortar. Gente, depois eu vou espelhar aí o endereço dela no Instagram, no final do programa, e eu quero que vocês visitem lá, porque tem lá ela dando banho no bebê, uma coisa assim. Eu parei para ver. E eu que sou chato, parar para ver cachorro tomando banho, super interessante. Mas vamos lá, continua. E é verdade esse bilhete, Martinelli. Aquilo lá não é fake, é de verdade. Eu faço isso com todos os bebês. E vou dessensibilizando patinha, orelha, barriga, bumbum, para que esse cachorro vá para o seu novo dono já dessensibilizado. E eu sempre ensino as novas famílias dos Akitas a fazerem isso sempre. E o lugar que você tocar e ele tiver sensibilidade, é aí que você mais vai tocar. Mais vai ensinar para ele que está tudo bem. A mesma coisa funciona para uma escovação de dente, para uma limpeza de orelha, tudo. Tudo no Akita funciona assim. Maravilha. Eu vou te perguntar, quem pode ter um Akita, mas você me responde já, que eu vou pedir 30 segundinhos para entrar o comercial dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Lembrando, mande suas perguntas para quem estiver online aí pelo 11 97355 0606. 30 segundinhos, não sai daí não, que está super interessante, tem muita coisa para falar ainda. Até já.
Agora sim, estamos de volta ao vivo com o programa Cães em Cena. E hoje falando dessa deliciosa raça, do Akita. Estamos aqui com a criadora especialista na raça, Juliana. O Dr. Mauro Anselmo aqui também. A pergunta que eu te fiz antes, Juliana, olha que delícia ali. Ele está ali numa paz. Juliana, psicologicamente, financeiramente e tudo que é ente, vai. Quem pode ser dono de um Akita? Bora lá. Quem pode ser dono de um Akita? Primeiro lugar, quem quer estar disposto a ter do seu lado um guardião 3D. O que eu falo que é guardião 3D? Ele não guarda só o seu corpo. Ele não vai fazer só a guarda física. Ele vai guardar a sua alma. Ele entende exatamente como você está. Se você está feliz, se você está triste. E para o Akita você não pode mentir. Então, quem pode ter um Akita? Quem está disposto a compartilhar com o cachorro todas as mazelas e todas as felicidades da vida. E ele vai sempre responder a isso. Seja numa forma de comportamento, seja numa forma de doença somatizada. Então, o Akita, ele recebe tudo que você pensa e sente e ele responde de uma forma ou de outra. Inclusive com amigos, super amigos, irmãos, familiares, funcionários. Se é uma pessoa que pode entrar na sua casa, sorriso de orelha a orelha, mas essa pessoa é de mentira, esquece, porque ele sabe quem é de verdade e quem é de mentira. E ele vai avisar. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre a socialização do Akita. Aí eu quero que você me responda também, em matilha, com crianças e outros animais. Como que tem que ser o Akita? Como é o Akita? Né? Vamos lá. Na ancestralidade dele, eles eram cães de rinha. Então, teoricamente, geneticamente e transgeracionalmente falando, eles ainda têm um drive, eles ainda têm um botãozinho lá, uma memória ancestral de que eles são cães de briga. Machos brigam com machos e fêmeas brigam com fêmeas. Hoje, os nossos Akitas são contemporâneos. Hoje, eles dormem no nosso sofá, na nossa cama. Eles convivem em outro tipo de sociedade, de comunidade, de convivência mesmo. Eles são mais gregários hoje. Então, não dá para se dizer hoje que um Akita que convive em sociedade, nas nossas regras e nas nossas culturas, me lembrei a palavra que eu esqueci, na nossa cultura, sim, eles podem ser cães sociáveis, eles podem ser cães gregários, desde que o seu dono tenha bom senso. Não adianta, é como uma criança. Não dá para você pegar uma criança, criar ela até 5 anos sem ninguém, porque tem medo de tudo, tem medo que ela vai pegar doença, tem medo disso, tem medo daquilo outro, e com 5 anos leva ela num show. A criança vai ficar em pânico, ou vai querer ou vai ser reativa por medo. Então, aqui tem a mesma coisa. Tudo depende da socialização desde pequenininho que você vai fazer. Entende? E o bom senso, porque ainda existe a personalidade individual de cada um que vai se formando ao longo das fases dele e da família ao qual ele está inserido. Isso também faz toda a diferença. Doutor Mauro. É uma coisa interessante, a gente teve umas experiências com a Akita. Nós tínhamos um criador de cocker que criava há muitos anos cocker e tinha no meio dos cockers um Akita, que se descobriu cocker spaniel. Então, ele abanava o rabo para todo mundo, tudo era festa, tudo era tranquilidade. Mas, no momento em que a luz apagava e encerrou o assunto, ele virava um cão de guarda. Ou seja, eles conseguem se adaptar. Akitas que frequentam a clínica veterinária devem ser treinados muito cedo para aceitar outras pessoas tocarem nele. Porque isso, na minha vivência clínica diária, é muito difícil. A maioria das pessoas que não tem muito juízo para ter um cachorro desse quilate, sofre o cão, sofre a pessoa, e o veterinário muitas vezes pena para poder, às vezes, fazer uma vacina, que para eles não significa nada. Mas eles sofrem. Então, assim, eu peço para as pessoas que queiram adquirir um cão dessa raça, que conversem bastante com criadores como a Juliana e cheguem a um acordo que, sim, a raça que eu quero, é o bicho que eu quero, então cria do jeito certo. Porque eles se adaptam perfeitamente, aceitam perfeitamente bem todo o manejo. Eu não tenho problema nenhum com a Akita, desde que ele tenha esse manejo. Agora, na maioria das vezes, isso não ocorre. Então, você pergunta para um dono de pet shop que raça você não atende.
Raça número 1, Akita. porque eles são determinados. Não vai me dar banho, não vai me dar banho. Ou ele se adapta a um banhista e aí, ok, esse banhista pode me dar banho, outro não. Eles são assim. E o que a gente tem que fazer é respeitar o modo individual desse bicho, mas a gente pode treinar. Como a Juliana falou, se desde muito cedo começar a treinar, mostrar que ele está indo para um ambiente onde ele vai passar um tempinho, vai sair de lá e está tudo certo, eles aceitam. Mas no dia a dia, se não houver isso, vai ser problema. E um adendo, existe outros mitos que, se o Akita é gregário, se ele é bonzinho, se ele se dá bem com outros cães, ele não tem o temperamento de um guardião samurai. E é mentira, porque ele pode sim ser um cachorro livre, brincar com outros cães e ainda assim, quando precisar, ele vai te proteger. Me diga uma coisa, faz a guarda? Como ninguém. É mesmo? Mesmíssimo. Eles são determinados. E assim, se ele perceber que tem alguma coisa errada, dali ele não sai. Enquanto não acontecer alguma tragédia, ele não sai. O sono dele acaba na hora se alguém tentar me fazer alguma coisa aqui. E vocês não precisam estar aqui. Ele consegue perceber o perigo iminente antes. E aí vem uma diferença também entre as fêmeas e os machos. As fêmeas estão sempre em alerta, como todas as espécies que eu brinco. Estão sempre em alerta e ela percebe o perigo antes e avisa o macho. E quem vai ao combate é o macho. É incrível isso. Super interessante. E me diga uma coisa agora. Eu moro num apartamento, meu apartamento não é tão grande e eu quero um Akita. Posso ter um Akita num apartamento? Lá tem muito, ou uivam, porque esse também é outro mito, que uivam muito. O que você tem para contar para a gente? Se você tiver um vizinho, um husky, ele vai aprender. Não tanto quanto o husky uiva, mas eles vão aprender. Eles são cães que aprendem as coisas também muito fáceis. Então, ele vai responder a isso. É o que eu falei, são os estímulos do ambiente. Mas não é um cão que late desnecessariamente. Eu brinco que late porque não é um papagaio que vai piar ou vai falar. Mas eles latem sim, só que necessariamente quando tem algum perigo eminente ou algo de muito esquisito acontecendo no ambiente. Caso contrário, é muito difícil. O que eu atrelo latidos excessivos são desvios comportamentais, problemas emocionais, que muitas vezes advêm da própria família multiespécie ao qual ele está inserido e do próprio ambiente, que tem muito desafio que faça com que ele lata. É uma sobrevivência dele. Mas Akitas não tendem a latir, e é o que eu brinco. Quando o seu Akita latir, corre. E vai verificar, porque algo de estranho tem. Então, posso ter um Akita num apartamento? Pode, inclusive por conta de espaço. Como vocês podem ver, ele quer que o mundo acabe em sofá para ele morrer assim. O que não, porque eles guardam energia para o momento do combate, para o momento que eles precisam. Então, eles não são cães energéticos que têm grandes necessidades de passeios. Precisam passear? Obviamente que sim, por uma série de fatores físicos, emocionais, enfim. Mas a necessidade, eu falo também que ele sempre vai preferir maratonar uma série de Netflix do que correr com você na rua. Tá, eu tenho uma perguntinha ali que é assim, os cães, os Akitas castrados, né? Não são os cães, estamos falando de Akita, Martinelli. Os Akitas castrados, tanto fêmea quanto macho, mudam o temperamento? É verdade ou é mito isso na raça? Para você e para o Dr. Mauro. Tá, vou falar do meu ponto de vista. Inclusive, eu escrevi um livro. E por que não trouxe pra gente? Porque ele é digital. Ah, tá. Mas eu mando para todo mundo que quiser. Chama-se A Fase de Cristal do Akita. E eu não oriento os meus cachorros a castração precoce, mas a fase de cristal do Akita, ela se compreende, na minha opinião, dos 6 aos 15 meses. Quando você castra o Akita nessa fase de desenvolvimento hormonal, ósseo, emocional, psicossocial, o que ele é dentro da família multiespécie, você quebra o cristal. E um cristal colado nunca mais volta a ser o mesmo. E aí muda sim. Minha opinião em relação à espécie canina,
é muito atual, foi publicado num trabalho no final da pandemia sobre castração. A castração pode ser precoce sim, desde que esse cão pareça um cão adulto. Ou seja, que se comporte como um cão adulto, que tenha tamanho de cão adulto, ossatura de um cão adulto, ele pode. Em qualquer raça. Eu não sou favorável à castração precoce de bichos muito grandes. Por quê? Porque você compromete o desenvolvimento ósseo, a gente já sabe disso, e compromete também o sistema ligamentar deles. Eles acabam sofrendo por isso. Então, a castração, ela sempre vem bem quando a pessoa não pretende reproduzir. A melhor idade, quem vai determinar é o seu médico veterinário. A minha opinião como veterinário, o bicho tem que parecer um bicho adulto. Foi isso que esse trabalho feito por uma veterinária... Agora, olha que interessante, que vai totalmente de encontro à minha teoria com a sua. Os Akitas, eu considero eles verdadeiramente adultos, que eles estão formados tanto em psique, quanto em físico, quanto em temperamento, aos 2 anos. É por aí mesmo. Né? Algumas vezes a gente pede antes, por algum erro de manejo, eles começam a sexualizar-se, tanto machos como fêmeas, eles começam a ter comportamentos sexuais inadequados com o dono, ou com a família, ou com criança. A castração vem de contra isso. Precisa castrar qualquer cachorro? A minha opinião é não, desde que você tenha juízo para ter um cachorro. Se você treinar, eu tenho cães de 17 anos inteiros. Eu sempre pergunto, quando me perguntam isso, qual que é o propósito da castração? É a primeira pergunta que eu faço. Qual é o propósito? É não levantar a pata para fazer xixi. É não sei o quê. Então, a gente vai fazer perguntas assim multidisciplinares junto sempre com o médico veterinário. Sim. E uma vez feita a cirurgia, é uma cirurgia que não tem volta, né? A cirurgia de castração é uma decisão única. Mas nessa raça, eu acredito que não só modifique o comportamento, como o temperamento. Exato. A maior parte das pessoas pensa que eles vão ficar mais calmos, e é exatamente ao contrário. Nessa raça eu tenho visto alguns Akitas castrados que eles ficam muito mais bravos, mais desequilibrados. Eles perdem a regulação. É como se quebrasse o termômetro. Isso. Né? Tudo fica muito exacerbado. Exagerado. Ou medo, ou agressividade, ou ansiedade. Eles perdem essa bússola do que é certo e do que é errado. Exatamente. Vamos só dar uma quebrada. Eu vou entrar depois com você, Juliana, para falar um pouquinho da alimentação para um animal desse. Mas eu quero agradecer aqui a Tânia, de Fortaleza. Muito obrigado por estar assistindo a gente. Ela tem aqui algumas dúvidas. Vamos voltar um pouquinho. Só para a gente não deixar passar. Tá? Qual a importância de criar uma rotina de limpeza, inclusive na escovação de dentes? Rapidinho? Perfeito. Desde que ele é cachorro e que ele venha para você, é importantíssimo que ele sinta algo estranho dentro da boca dele para que ele não vá arrancar o seu dedo, que ele não vá tentar morder, que ele não vai ficar super irritado e que você vá poder fazer esse procedimento para sempre que é necessário. Então, desde sempre e para sempre, a escovação dentária. Maravilha. Ela pergunta também assim, minha outra dúvida, que é a fase das mordidas. Quanto tempo dura mesmo com correção? Não será da mordedura? Vamos lá de novo. Na verdade, eles têm uma fase oral. Todo cãozinho tem uma fase oral, que normalmente vai entre 6, 8 semanas, até mais ou menos a fase que eles começam a trocar os dentes entre 4 e 6 meses. Essa fase oral, se for bem levada, não tem o menor problema. Basta você ensinar para ele quem é que manda, quem é que obedece. Maravilha, respondi então, Tânia. Eu vou ler rapidinho aqui o que ela mandou. Tá. Espera só um pouquinho. Na verdade, ela é de Fortaleza e um depoimento. Passeando com Hiro Maru, tá? À noite ele parou, de repente, eu olhava algo que eu não enxergava. E ele se colocou em posição de guarda, arrepiou a pelagem e eu não enxergava nada. De repente aparece do nada 2 rapazes muito mal encarados e ele não emitiu nenhuma rosnada, mas a impressão é que ele cresceu metros de altura. Detalhe, Hiro cresceu com um golden, é brincalhão e bem-humorado. Obrigado aí, Tânia de Fortaleza, pelo depoimento. Tá vendo só? Foi o que você acabou de relatar quando eu perguntei da guarda. Exatamente. Obrigado isso. aí. Então, deixa eu ver só mais uma coisinha aqui, ok? Cecília Moretti, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Obrigado, Cecília Moretti, por estar com a gente. Quando em casais, qual a função que cada um exerce, Juliana? Então, vamos lá. Primeiro, beijão para você, Cecília. Ela é uma querida do Akitas Leais. Ela tem contato com Akitas do mundo inteiro.
Ela é incrível. Então, mil beijos para você. Ela ia vir conosco, mas não foi possível. Sim, tá. Beijo para a Tânia também, uma querida, mas vamos lá. Função diferente entre machos e fêmeas. As fêmeas são bem menores que os machos. Então, a natureza é muito sábia, né? Os machos, com toda a sua pose, sua altivez, eles têm a potência, a pulsão do ataque. Quem funciona como radar é a fêmea. E, por esse motivo também, as fêmeas são 1,, mais latidoras do que os machos. Por quê? O macho está lá dormindo, a fêmea cutuca, dá um bum, ou dá uma latida, e quem vai para o combate é o macho. E, enquanto isso, a fêmea não sai de perto da família. Ademais, se o macho emite algum sonoro, seja de latido, da comunicação deles, ela pode ir até ele, mas ela vai e volta. Porque se a barreira de proteção for, a primeira barreira de proteção, que é o macho, for ultrapassada por algum motivo, ela está próxima da família como segunda barreira de proteção. E, gente, isso funciona com todos os casais, até casais que não se conhecem. E isso eu atribuo também à memória ancestral deles, de cães primitivos, de cães guardiões. Eles funcionam lindamente. E que foram selecionados para isso. Exato. Né? Pode esquecer que eles foram selecionados. Selecionados. E nós, como criadores, devemos preservar esse comportamento dentro da nossa contemporaneidade e da nossa cultura também. Maravilha, respondido então. Obrigado, pessoal, pela audiência. Amanda, o DDD é 62. Boa noite, me chamo Amanda. Quero primeiro parabenizar a Ju e ao Lê, conhece vocês, pela criação humanizada e excelente profissional em todos os aspectos. Minha pergunta é: como fazer o filhote de Akita parar de derramar água no chão para deitar em cima? Tenho um e o Catanzinha, que deve ser seu canil, exatamente. Sim. E eles amam brincar na água. Realmente eles gostam um pouquinho de água, né? Sim. É de Goiás, ela, Amanda. Obrigado, Além Amanda. do calor, eles têm essa mania também, que eu acho que é uma memória ancestral. Gente, eles batem a pata na água, quando está uma poça bem grande, eles deitam com a barriga, que é o único lugar, na verdade, que eles têm para trocar calor com o ambiente. Mas eu faço uma dica por pouco tempo e também com muito bom senso, que é para tirar esse comportamento e substituir por outro. Eu peço para fazer cubos de gelo gigante, ou com pote de sorvete, ou com garrafa PET, e em vez da água, deixar vários cubos de gelo, porque vai ter água, eles vão lambendo, não vai ter deficiência hídrica, gente, pelo amor de Deus, mas eles vão trocando o padrão comportamental de bater as patas na água por lamber. E aí, com o tempo, nós vamos ensinando eles que não pode e que eles têm outras formas de se refrescar também. Maravilha. Juliana, eu vou te convidar para um próximo programa, porque está tão boa a coisa. Eu venho, hein? Não, vai vir mesmo. E o tempo está indo aí. Então, assim, rapidinho, que aí a gente deixa para uma outra ocasião. Alimentação. Sem segredo. Se optar por uma ração comercial, ração super premium, sempre. Ou alimentação natural, sempre guiada por médico veterinário especialista. Maravilha. Martinelli, só um Sim, detalhe. diga lá. Eu gosto de falar porque aqui tá um pouquinho. Peixe na dieta deles, independente do que eles comerem. Peixe sempre. Não. Você pode até utilizar o peixe que você cozinha para você. Sardinha. Eu cozinho sardinha para mim e dou para o meu Akita. Não, mas ok, misturado a ração. Isso, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eles precisam de peixe. Mas então, doutor Mauro, o pessoal não perguntar de novo. Vamos lá. Cozinha sardinha, eu compro lá meio quilo de sardinha. Posso pôr na panela de pressão? Sem fazer muita propaganda, você pode utilizar atum light para uso humano, eles adoram. Certo. Posso pegar a sardinha na feira, mando tirar as escamas, mando tirar as vísceras, com a cabeça, com espinha dorsal, cozinha bem. Opa, amassa com um garfo e bota na comida até deles. Crua, tá como enriquecimento ambiental, eles adoram. Gostam. E congelada também. Às vezes eu peço para alguns clientes fazerem sorvete de sardinha e eles adoram. Entendido. Então, gente, vamos lá. Outra vez a gente fala mais sobre alimentação. Como você vê o cenário hoje no Brasil da criação de Akitas? Ele já esteve em alta, eu acredito, que lá nos anos 90, se eu não me engano. Sim. Depois deu uma sumida, não é isso?
Hoje, como você vê o cenário no Brasil? Eu vejo que os cães do Brasil hoje estão muito miscigenados. Houveram muitas importações, ao meu ver, de vários locais do mundo, e estes acasalamentos, na minha opinião e no meu gosto pessoal, não estão condizentes com o padrão que eu gosto. Então, eu gosto de cães fortes, eu gosto de cães ossudos, e alguns acasalamentos, não que as linhagens sejam ruins, mas não é porque duas linhagens são boas que elas devem ser acasaladas. Então, estamos caminhando, sim, temos excelentes exemplares aqui no Brasil, mas eu acho que poderia estar melhor. Maravilha. Mauro quer completar algo? A raça já passou por um auge, até em exposições, eu julgo relativamente bastante. A raça andou bastante bonita nas exposições. Hoje eu diria que está de sofrível a razoável. Mas é isso. Não são algum exemplar aqui e ali você vê, mas a quantidade que existia no passado, eles estão de novo precisando retomar uma criação um pouco mais dirigida, porque o principal que se faz em exposição é selecionar temperamento, gente. As pessoas ficam criando no fundo do quintal e não mostram, na verdade, algum motivo tem. Ou tem algum desvio de caráter, ou tem desvio de tipo, e de cachorro feio. Então, é por isso que não estão mostrando. E, doutor Mauro, outra coisa, não é criar para a pista. Não, criar para a raça. É criar para a raça e selecionar para a pista. E não é um excelente padreador, ele pode não ser show, mas ele é um excelente padreador. Sim. E muitas vezes um excelente show não vai ser um excelente padreador. Exatamente. E saber separar esses dois espécimes não é fácil, é um trabalho difícil para o criador, ainda mais em Akitas. Que às vezes é o que ela falou, às vezes tem um cachorro excepcional que ele vai para a exposição e vira um chihuahua, aí não é para ele, mas ele reproduz bem. Ok, vamos utilizar essa notícia que ele está dando para a gente e vamos utilizar ele para fazer o tipo bonito, o tipo bacana e o tipo correto. E como ela falou, importar muito, muitas vezes não importa muito, né? Mas sem fazer trocadilho, a história é, você tem condição de criar muito bem, criar bons exemplares, e desde que você siga um trabalho. Né? É muito bem explanado. É aquele negócio, quem tem qualidade mostra, né? Opa. A gente sempre bate nessa tecla aqui, Juliana. Procure um bom criador, tá? Nada de mensagem, você não compra uma vida por mensagem. Ligue para o criador, ouça a sua voz, veja o que isso pode acrescentar. E saiba que você vai ter um cão aí pelos próximos 15, 16 anos. Bastante. Uma curiosidade, nas crias, quantos bebês vêm? Uma média de 5. É mesmo? São poucos. Primitivos. Sim. Eu acho que acho que é assim, né? E como nós não temos tantas linhagens assim, a gente sabe que quanto mais a gente vai fechando a linhagem de sangue, menos filhotes dão também. Mas uma média é 5. Que maravilha. Eu ia chamar um comercial, não vou seguir direto aqui para ninguém torcer o meu pescoço. E doenças. Vamos lá, doutor Mauro e Juliana, o que tem aí para contar para o pessoal de casa e até para os criadores que estão aí online? Se bem criado e bem levado, não é um cachorro para ficar doente. É um bicho, como todo bicho primitivo, muito saudável. Se tiver um bom manejo de pele e pelo, raramente vai ter alguma doença fúngica, raramente vai ter algum processo alérgico. Eles são muito resistentes. As doenças, em geral, o que eu vejo em Akita, eventualmente, um cão displásico, porque não foi selecionado lá atrás no criador. Fora disso, algumas doenças que são comuns a outros cães do tipo primitivo aparecem aqui e ali no Akita. Eu já tive chance de tratar um Akita com alopecia X, que é uma doença de Spitz alemão, quer dizer, é um cachorro primitivo e depois nós descobrimos que o dono raspava ele todo verão. Então, isso foi o determinante, gente, da alopecia X. Raspar cachorro jamais. Raspar Akita nunca na sua vida. Exato. E, então, assim, a raça tem alguns problemas ligados a glaucoma, que alguns Akitas têm, e, eventualmente, uveites crônicas que pode acontecer no Akita. Precisa ser um bom veterinário, um oftalmólogo, um veterinário oftalmologista,
para diagnosticar. Eventualmente surdez congênita, mas são todas doenças que aparecem em todas as raças de forma pontiforme. Do ponto de vista específico da raça, algum probleminha de coração, muito raro também. Eu até hoje atendi talvez 1 ou 2 Akitas com problema cardíaco, e fora isso é uma raça muito saudável, Martinelli, muito saudável. Ju? As 3 doenças que a gente mais percebe e que tentamos controlar toda maneira possível é síndrome de Voigt-Harada, que é a doença uveodermatológica, que você falou muito bem, adenite sebácea, que é autossômica recessiva, que é uma doença de pele, também totalmente genética, de alta expressividade, pai e mãe tem que ter o gene, e a terceira, a displasia coxofemoral, que ainda que a gente faça todo o controle, já sabemos que ela é poligênica, multifatorial, negócio de piso liso, exatamente. Então, gente, também não adianta nós, criadores, fazermos de tudo, todo o controle, e esse cachorro viver num piso liso, escorregando com esse tamanho e esse peso. Muito bem lembrado. Certo, a Dr. gente fala Mauro? do piso, a gente sempre fala muito do piso aqui, porque dá problema, né? Doutor Mauro, só assim, verdade, né? Mas assim, precisa ser rápido mesmo. A displasia femoral, ela pode ser adquirida? É verdade isso? Então, na verdade isso, é ou não? assim, não é questão de adquirida. A displasia coxofemoral é uma doença que tem fatores hereditários, ou seja, você vai ter um coxal mal feito e uma cabeça de fêmur mal feita, e você coloca esse indivíduo num ambiente que predispõe ele a escorregar. Então eu tenho uma causa genética e uma causa ambiental associada. Esse cachorro com certeza vai manifestar sintomas de uma displasia coxofemoral adquirida por mau uso. Tá? A espécie canina, só um detalhezinho bem rápido, a espécie canina é displásica naturalmente, porque eles foram criados em montanhas, e você, quando é criado em montanha, você não pode ter um coxo femoral muito firme, você não vai aguentar ficar subindo e descendo a montanha. Tem que ter o sacolejo da subida e da descida. Quando esses cães são trazidos para a região de planície ou de planalto, isso complica a vida deles do ponto de vista apoio no coxo femoral, e, sem dúvida, a seleção tem que ser rigorosa. Tem que ser rigorosa mesmo pelos criadores. Inclusive, em casa, nós só acasalamos cães de chapa A e B. Se, eventualmente, se for uma coisa assim muito necessária. E ainda assim, temos casos de displasia exatamente por isso. Cães são displásicos por natureza, e o que a gente percebe é que muitos cães são displásicos e não apresentam sintomas porque foram criados em manejo correto. E outros que tinham até menos chances de desenvolver sintomas, desenvolvem rapidamente em níveis muito severos por conta do ambiente que ele vive, alimentação, suplementação e uma série de outros fatores também, né, doutor Mauro? Algo mais importante aí que tem que se falar. Acompanhar, né? Acompanhamento veterinário sempre vem bem. Eu não estou só puxando a brasa para minha sardinha, mas falando assim, você pode ter um cão desse e tem que fazer prevenção. Prevenção é tudo. Né? Tá, só para não deixar aqui, obrigado pela audiência, o DDD 19 é Áurea, tá? A Áurea está parabenizando a sua criação, a Juliana e ao Lê. Só responde para ela aqui, vamos lá. Como fazer para o filhote parar de morder, ou é normal até que idade? Rapidinho aí. Fase oral. Normal, até 6 meses de idade, eu chamo eles de baby shark, dentinhos de tubarão. E é extremamente necessário, porque a mão do filhote é a boca. Então, tudo que eles vão interagir é com a boca. O que nós devemos fazer? Educá-los. Mudar o padrão de comportamento. Como? Tá mordendo? Chama atenção para outra coisa. Gente, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E esta fase é muito importante, mas ela passa, gente. Acreditem que ela passa. O Haru passou também pela fase Baby Shark, e hoje é esse Lorde aqui. Então, essa fase é muito importante para que ele desenvolva as outras fases com excelência e maestria também, para que ele chegue nisso aqui. Tá respondido, então. Finalizando lá, Cecília Moretti, de Araguá do Sul, qual o papel dos donos, né, na criação e exposição de Akitas? Você acha que tem uma grande responsabilidade os donos? Sim, né? Sim, lógico. Gente, sem os donos de cães, o que seria da sinofilia? Onde a gente ia enfiar tanto cachorro?
cachorro, gente. Então, os donos, os tutores, como quiserem chamar, não importa o nome, sim, tem um papel fundamental de base no sustento da preservação de cada raça, porque nós, criadores, nós não teríamos como colocar tantos filhotes, ou se você tiver uma única ninhada por ano, essa preservação não consegue acontecer de uma forma retilínea, constante e satisfatória geneticamente falando. As informações gênicas vão se perdendo com o tempo. Então, sim, os donos são extremamente importantes, inclusive nas exposições. Lógico que tudo com treino, bom senso, responsabilidade e direcionamento corretos. Maravilha. Ok, a Tânia de Fortaleza, só para relatar aqui, ela já havia falado que ela tem 2 da sua criação, tá? O Hiro, de 11 anos, olha lá, e o Yuki, de 90 dias. E parabenizando você, que vocês não são criadores comuns. Algo mais a acrescentar? Gente, só Fica à vontade, o microfone é seu. Vamos lá. Quem quiser um Akita, gente, eu adoro falar no telefone. Foi o que o Martinelli colocou muito bem. Não comprem por fotos. Fotos, você pode pôr Photoshop, você pode pôr um fundo. Com qual criação, qual tipo de criação, com qual tipo de criador você se conecta como pessoa? Eu não vou me conectar com todas as pessoas do mundo e nem todas as pessoas do mundo vão se conectar conosco, mas existem vários tipos de criação, então vá a que você se conectar com os valores desse criador. É uma criação sistêmica? Não é uma criação sistêmica? Qual manejo? O que esse cachorro recebe, não só de comida? As pessoas, elas se preocupam muito com o local que o cachorro vive. E vocês são fábricas de cães. Quantas vezes acasala? Quantas vezes não acasala? Como que é o ambiente? Gente, vai muito além disso. Qual é o suporte que você vai ter desse criador? Não só por 6 meses, gente. Pela vida inteira. Você veja a Tânia, o Hiro tem 11 anos. E a gente continua se falando sempre que possível. Ninguém melhor do que o criador para ter o primeiro direcionamento. Se você não puder ter o direcionamento do criador, com quem você vai ter? Que são especializados, que vivem a raça todos os dias, que percebem coisas da raça específicas todos os dias. Então, quer um Akita, gente? Me liga, me chama. Eu sou de verdade, eu vivo brincando que as pessoas acham que eu sou um personagem, mas não. Podem me ligar e tirem todas as dúvidas. Sintam-se totalmente à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta sobre eles, que eu vou responder com total clareza, objetividade e principalmente franqueza. Realmente você é do oposto que a gente vê na internet, tá? Você é muito simpática, parabéns pela criação. Aí nós temos a rede social dela, ok. Quem quiser falar com você, então tá aí nesse endereço, né? Yucatan_BR no Instagram. Muito fácil falar comigo, gente. Tem meu WhatsApp, tem direct, tem o site. Qualquer lugar que vocês clicarem aí, vocês conseguem falar comigo. Quero te agradecer mais uma vez. Nós vamos voltar a fazer outros programas. Quero agradecer muito a sua presença, te parabenizar de novo e vamos conversar muito ainda. Parabéns mesmo. Se faltou alguma coisa, na próxima ocasião, em próxima ocasião, a gente fala. Posso falar só uma frase? Claro, claro. Não vou falar um beijo para mim, para minha mãe e para você, mas um beijo enorme para a família Yucatan, que sustenta a preservação de boa parte dos Akitas aqui no Brasil. Então, minha total gratidão por toda a minha família Yucatan. Muito obrigada a todos vocês. Maravilha. Tá aí falado. Dr. Mauro Anselmo, muito obrigado, Mauro. Obrigado por mais essa chance. Falamos de uma raça espetacular, graças a essa super criadora e o Leandro e a Ju aqui dando um show. E realmente vale a pena a gente criar sério, levar a sério um animal como esse. E para quem gosta de um cão desafiador e muito querido, está aqui bem na frente da gente para a gente se apaixonar. Muito obrigado. Realmente bastante apaixonante. E eu quero só falar uma coisinha antes de encerrar. E quero agradecer a todos os criadores que nessa primeira temporada estiveram aqui com a gente. Todos. Se eu falar nome, eu vou esquecer. Mas se deslocaram, vieram aqui, viajaram. Muito, muito obrigado. Nós estamos encerrando a primeira temporada de Cães em Cena, tá? Cães em Cena volta com a segunda temporada. E eu falei no primeiro programa que sem amigos a gente não é
ninguém, né? Não somos ninguém. Então eu vou encerrar com 2 frases. Primeiro, aquela minha frase, que nós, criadores, somos responsáveis pelos cães que trazemos ao mundo. E vou agradecer à técnica, à diretora, aos presidentes da TV Cinec, que me aturam um pouco. Eli, que está aqui no estúdio, muito obrigado por ter feito esse programa acontecer. Hoje é o 21º programa e estamos encerrando a temporada. Obrigado, tá? Doutor Mauro. E aí a gente encerra, gente. E até a próxima temporada. Muito, muito obrigado a todos que estiveram aqui e a todos que vão vir ainda. Até breve, hein?